Você já se perguntou como seria viver numa cidade cercada por quase 4 anos, sem água, sem comida, com bombas caindo sobre sua cabeça todos os dias? E sabendo que um simples passo na rua poderia ser o último? Essa foi a realidade de Sarajevo, em 1992. E hoje eu vou contar a história de um homem, Amir, que sobreviveu ao cerco mais longo da história moderna. Mas antes, como tudo começou? A Iugoslávia estava se desmoronando. Nacionalismos, rivalidades, ódio acumulado. E a Bósnia declarou independência. O que aconteceu em seguida? Tropas sérvias cercaram Sarajevo. A cidade, que antes era cheia de vida, virou uma armadilha mortal. Não dava para entrar, não dava para sair. E quem ficou lá dentro tinha que lutar pela vida. Amir era um homem simples. Tinha família, tinha sonhos, tinha uma vida comum. Mas de repente, tudo mudou. Bombardeios, tiros de franco-atiradores, prédios desmoronando. A cada dia, a missão dele era apenas uma: sobreviver até o próximo amanhecer. Agora imagine, você abre a torneira e nada sai. O que você faria? Amir e seus vizinhos arriscavam a vida todos os dias para buscar água. Tinham que atravessar ruas sob a mira de snipers. Às vezes coletavam água da chuva, derretiam neve, ou até enchiam baldes em fontes subterrâneas. Amir construiu purificadores caseiros e armazenava água em galões, assim aguentando água pura para sua família. Um simples copo d'água virava ouro. E a comida? Era ainda pior. As pessoas dependiam de rações da ONU, quando elas conseguiam entrar. Mas não era sempre. Amir aprendeu a sobreviver com sopas ralas, feitas com qualquer vegetal encontrado. Às vezes trocava roupas, móveis ou até memórias de família por um pedaço de pão no mercado negro. Amir estocava alimentos muito antes da guerra, cereais até carnes em conservas. Cada refeição era uma batalha vencida. E não pense que a casa era um lugar seguro. As paredes tremiam com cada explosão. As janelas eram cobertas com plástico, lençóis, tábuas, qualquer coisa que pudesse parar os estilhaços e invasores. Para ir de um prédio a outro, Amir corria em zigue-zague, porque sabia que alguém, lá de cima, estava pronto para apertar o gatilho. Outra ação praticada pelos sérvios foi o uso de atiradores de elite, snipers, que atiravam indiscriminadamente em pessoas caminhando pelas ruas da cidade. O objetivo dessas ações contra os civis praticadas pelos sérvios era o de forçar que o comando bósnio entregasse a capital para os sérvios. Amir relata ter lutado contra invasores e militares. Alguns civis praticavam furtos por necessidades e outros por maldade. Os militares eram violentos, matavam e estupravam. Amir relatou ter lutado pela vida várias vezes, usando armas brancas, como facas e ferramentas, e utilizou armas de fogo pegas de surpresa por emboscadas a militares. As táticas usadas por Amir em Sarajevo, na Bósnia, eram realmente impressionantes. Amir aprendeu, como os militares se comunicam e agem. Ele entendeu o uso de equipamentos, nunca agir sozinho, sempre em formação. E claro, ele sabia distinguir o som de cada arma disparada. A defesa de sua casa, foi reforçada com tábuas e metais. Havia travas nas portas e janelas, além de dispositivos sonoros como alarmes e latas amarradas com uma corda. A furtividade, ela foi usada para se esconder de ameaças e, também, na busca de recursos. Caminhando nas sombras, muitas vezes, à noite. Snipers escondidos em prédios, prontos para atirar em quem buscava recursos ou, mesmo só andando na rua, era um alvo em potencial. Enganar seu inimigo usando o que tinha, desde arremessar uma pedra para distrair, confundir ou atrair eles até o ponto desejado. Então, olha, eu tive que aprender a usar armas de fogo sem nenhuma experiência anterior. Foi um desafio enorme, Mas não tinha outro jeito. O uso de fuzis e granadas virou parte da rotina. E eu também precisei aprender como improvisar minhas próprias armas. Às vezes, a criatividade era a única ferramenta que eu tinha.
Eu achava que estava preparado, mas sinceramente não estava pronto para realmente fazer aquilo. Foi um choque, de verdade. Infelizmente, Amir teve que lutar por sua vida em combates de vida ou morte, usando facas e muita furtividade, até mesmo chegando ao confronto armado com militares. A tática que Amir usou foi simples, mas perigosa. Ele agiu rápido e fugiu quando foi preciso. 1 minuto parado, achando que tinha se livrado da ameaça, já era tempo suficiente para que reforços chegassem rápido. Então não dava para vacilar, sabe? Amir não agiu como um covarde se escondendo atrás de inocentes. Ele se defendeu porque sabia que alguém esperava por sua volta. Amir decidiu não contar à família sobre os confrontos que enfrentou até o final da guerra, porque ele sabia que isso mexeria, e muito, com o psicológico deles. Coletar água da chuva, derreter neve para conseguir água potável, ir atrás de vegetais comestíveis, buscar recursos nas ajudas humanitárias, trocar mercadorias. Além de tudo isso ser muito arriscado, Amir ainda poderia enfrentar confrontos, assaltos ou até ser levado para campos de concentração. Fora o medo de deixar a família sozinha. Era um pesadelo diário, vivido por Amir e por todos que ficaram no cerco, que durou mais de 4 anos. Perto do final da guerra, Amir e sua família tiveram que sair devido a um bombardeio que destruiu sua casa. Amir e sua família se juntaram a um grupo de sobreviventes até o fim da guerra. O medo não dormia nunca. Mas sabe o que mais impressiona nessa história? Mesmo em meio ao horror, as pessoas se ajudavam. Quando alguém conseguia um pouco de comida, dividia. Quando havia água, todos compartilhavam. Foi essa solidariedade que manteve Amir e milhares de outros vivos. Porque sozinho, ninguém teria resistido. E então, depois de quase 4 anos, a guerra acabou. Sarajevo estava destruída. Milhares tinham perdido a vida. Mas Amir sobreviveu. Sobreviveu porque nunca deixou a esperança morrer. E porque entendeu uma coisa simples. A sobrevivência não depende só de comida e água, mas também da força de estar junto com os outros. Essa história não é só sobre Amir, é sobre todos que viveram aquele inferno. E é também um alerta, porque no fim das contas, a pergunta que fica é: se fosse você, conseguiria sobreviver? Meu nome é Amir, vivi 4 anos em meio a uma guerra que parecia não ter fim. Vi vizinhos morrerem, vi a fome bater a porta, vi o medo tentar me dominar todas as noites. Mas eu aprendi cedo. Se eu perdesse o controle da minha mente, eu já estaria morto. Então, criei pequenas rotinas. Respirava fundo toda manhã e repetia para mim mesmo: você vai passar por mais um dia. À noite, quando as bombas caíam, eu fechava os olhos e me agarrava às lembranças da infância, ao riso dos meus filhos, ao cheiro do pão que minha mãe fazia. O corpo pode ficar fraco, mas a mente precisa permanecer forte. E foi assim que sobrevivi, acreditando que o amanhã chegaria, mesmo quando tudo dizia o contrário. Porque no fim, a maior arma que eu tive durante 4 anos de guerra foi o controle da minha própria mente.